O Pedro soltou uma nota agora respondendo ao que o Felipe Luiz falou ontem, anteontem, na coletiva pós-vitória contra o São Paulo, o 2-0 em pleno Maracanã. O Felipe Luiz você já deve ter acompanhado em 200 mil lugares diferentes. Se puder ampliar, Poli, por favor, pra gente conseguir ler. Ó, galera, a gente vai ler essa nota, mas manda pros seus amigos, ó. Chama todo mundo aqui pro Desflaca, a gente vai passar a nota, tem muito debate ainda. Não esquece do like também, que a audiência tá muito boa, muito comentário. Boa. Mas ajuda a gente aí que a gente vai ler essa nota do Pedro. Vamos lá. O Pedro soltou uma nota onde ele diz: uma vez esclarecido internamente, vem a público para falar com os torcedores do Flamengo. Só uma pausa. Hoje o Pedro reuniu os jogadores a portas fechadas, informação do Caio Mota. Isso foi isso mesmo. Onde ele deu o lado dele em relação a essas falas do Felipe Luiz. Somente aos jogadores, tá? Pelo menos essa foi a informação do sem Caio. a presença do Felipe Luiz. Continuando aqui a nota. Ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento... Membro entre aspas. Vamos lembrar, né? Exatamente. Membro entre aspas. De futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Essa foi a nota do Pedro, tá? Em relação ao que o Felipe Luiz falou aí. Enfim, também aqueles prints que saíram, que venderia e tudo junto, mais. né? Ele pegou tudo e resumiu nessa nota. Fez uma meia-culpa, que o seu desempenho estava mesmo abaixo, mas ficou incomodado do tom que foi usado pelo Felipe Luiz, onde ele disse, né, que beirou o ridículo a atitude do Pedro e tudo mais. Deboche. Falou que ele agia com deboche. Exatamente. Treinos e outros, né? E o Pedro deu a versão dele. Toda história tem dois lados. A gente tem que ter isso em mente, que, cara, o Felipe Luiz emitiu o lado dele e a gente tem que ver o lado também do Pedro. Eu sempre acho que a nota é muito fria, tá? Também eu acho. sempre acho que, velho, tu emite uma nota dessa, a gente vai ler, vai reler, sabe? Falaram que tu teve uma ação ridícula, pô. Se sou eu, se alguém chega e fala assim, pô, o Pitio teve uma atitude no dia a dia que beirou o ridículo. Primeiro eu vou lá entender com a pessoa, por que ela achou isso. Porque eu preciso saber qual foi a interpretação dela em relação à atitude, possivelmente, que eu tive, que foi ridículo. E segundo, que eu ia vir a público e falar assim, não, eu não tive uma atitude ridícula. Eu fui mal interpretado, se esse fosse o caso. Ou, cara, de fato, eu errei. Ele interpretou como ridículo, eu não acho que foi ridículo, mas eu errei. Eu errei. Cara, a fala, ela tem muito mais poder do que a escrita. Essa nota é muito fria, pô. Vem a público, grava um vídeo, vai na Flamengo TV. Hoje em dia tem rede social, tu pega o celular, tu fala, pô. Tem 1 Faz milhão uma de live no assessores. Instagram. Não, tem 1 milhão de assessores pra fazer um texto pra você. Faz um texto lá explicando tudo isso. O Gabigol, naquele episódio da camisa do Corinthians, ele não foi lá no André Hernan e falou sobre, deu a versão dele. Foi ridículo, mas... Não, tudo bem, independente do que você acha. Mas isso aí ele sempre foi lá e falou. Meteu a cara. A fala tem muito mais poder que essa nota fria. Sim. Assim como o Felipe Luiz quando foi lá e falou. E até mesmo os prints do Mauro César, se de repente fosse uma conversa do integrante da diretoria do Flamengo junto ao Mauro César, o tom seria diferente. Poderia ser só uma conversa de bar. Que, pô, é amador, mas enfim. Poderia ser só uma conversa de bar, exatamente. Ou poderia ser sério também. Sim. A escrita te dá a liberdade de interpretar de várias formas. Se você tá falando profissionalmente com alguém do clube ali, você vai interpretar de forma profissional. Então, pô, eles querem vender. Aceitariam a proposta nessa casa. Mas o Pedro soltou essa nota. E já entrando nesse tema, o Bruninha, a gente teve o lado do Felipe Luiz, que falou lá na coletiva, você estava presente, todo mundo ficou bem impactado, inclusive, Eu tava assim. com as respostas. E agora a gente tem o lado do Pedro. Temos certo ou errado? Essa nota ajuda a vida do Pedro no Flamengo ou não muda absolutamente nada, Bruninha? Eu não acho que mude muita coisa, não, assim, acho que a nota, pelo menos ele assumiu a culpa em relação ao desempenho dele e tal, chamar a atenção, né, dele ter chamado de membro com entre aspas, né, ali, com aspas, não entendi por que ele colocou membro com aspas ali, mas enfim,
Só que eu acho que não muda muita coisa. Acredito que ainda assim, se receber uma proposta, ele vai querer sair nesse momento. A relação dele com o Filipe Luís, até da forma que ele mesmo escreveu na nota, parece que não está resolvida e não sei se vai ser resolvida em algum momento. O Filipe mesmo disse na coletiva, né, que se o Pedro quiser melhorar a atitude e dar um abraço nele, ele vai aceitar, mas se não também, se ele jogar bem, ele vai jogar de qualquer forma, independente de se abraçar ele ou não, né? Depois, ele fala isso. Então, assim, o que eu queria, meu desejo pessoal, por saber o quanto o Pedro joga, o quanto ele já jogou e o quanto ele ainda pode jogar, é que ficasse tudo resolvido, que o Pedro voltasse a desempenhar um bom futebol, que ele voltasse a se dedicar no treino, voltasse a jogar com intensidade, com desempenho e melhor pro Flamengo. Mas se isso não puder também, cara, eu não tenho nenhuma objeção à fala do Filipe Luís. Ah, mas não é comum aqui no Brasil. Cara, não importa que não é comum. O Filipe Luís é um treinador que foi um jogador que teve uma passagem gigantesca pela Europa e voltou pro Flamengo, voltou pro Brasil para jogar no Flamengo na final da carreira. Ele tem uma mentalidade europeia. E lá na Europa, a gente estava até falando antes também, o Luiz Henrique fez isso com o Dembélé, por exemplo, não usou as mesmas palavras. Talvez o Filipe Luís não precisasse ter falado ridículo, lamentável, enfim, poderia ter usado outras palavras, mas de qualquer forma ele foi sincero e deu para perceber que ele estava aguardando aquilo ali há muito tempo, de duras críticas que ele estava recebendo, uma atrás da outra. Por que o Pedro não joga? Por que o Pedro não joga? E ele nunca estava falando nada. Então deu para perceber que já era um comportamento de antes em relação ao treino. Talvez não falta de vontade, mas sim dos números, né? De não tá bem, não tá treinando bem e tal, por vontade ou não, o desempenho dele no treino. Então, assim, eu não tenho nenhuma... Não sou contrária a nada que o Filipe Luís falou. Acho que tá certo ele falar. Tudo sempre respinga no técnico, tudo é culpa do técnico. Eu acho que ele abriu uma situação que estava bem desconfortável. Aí é isso. Se o Pedro não quiser superar isso, voltar a jogar bem para poder entrar em campo, aí resta ele conseguir arrumar uma proposta que seja vantajosa pro Flamengo. O Flamengo também não vai doar o Pedro assim, não vai falar, Pedro, você quer sair? Então beleza, vai lá, 10 milhões de euros eu te vendo. Não, o Flamengo não vai doar o Pedro. Então vai ter que arrumar uma proposta boa pro Flamengo, que também o Pedro queira, obviamente, e é isso. Se quiser sair, sai, que como eu já falei 900 vezes sobre Gerson, sobre outros jogadores, sobre o Gabriel, sobre o Arrascaeta até, se ele também quiser sair em algum momento, nenhum jogador é insubstituível, o Pedro não vai ser diferente, e o time tá funcionando muito bem sem o Pedro, né? Então, o Pedro saindo, o Flamengo não acaba, o Flamengo não vai jogar mal por causa da saída do Pedro, até porque já tá jogando sem o Pedro, tá muito bem, né? Então é isso. Eu espero que ele supere, mas se não, é só sair. E aí, Joãozinho? Cara, vamos lá. Primeiro, tudo que eu vou falar aqui não é em relação ao Pedro pessoa, tá? Em relação ao Pedro enquanto profissional. Mas pra mim, quando o Filipe Luís fala da maneira como ele falou naquela coletiva, ele fala com uma única intenção: mexer com o que o Pedro é enquanto profissional. Você fala isso publicamente, você faz essa vergonha, o atleta passar essa vergonha, pra ver se ele acorda. E pra mim, sinceramente, essa nota aqui mostra que o Pedro não acordou. Porque se o Pedro realmente estivesse interessado em continuar sendo atleta do Flamengo, genuinamente quisesse continuar como parte dessa instituição que ele tanto diz que gosta e que defende, ele não teria respondido essa nota dessa maneira fria. Ele tinha colocado a cara e falado da maneira como ele falou. Ser quem ele é. E responder por trás de uma nota, o que você tá fazendo você tá dando carta branca pro Flamengo te vender, porque você não quer ficar. Você acha que foi desrespeitado, você acha que você passou uma vergonha gigantesca e que não era justo com você. Por isso que foi dessa maneira. Hoje, o Flamengo sempre vai ser, sempre foi maior do que qualquer jogador. A gente falou isso há meses atrás com o Gerson e repete agora com o Pedro. Pouco importa se você foi ídolo, se você não foi, o que você fez... maravilhoso, os torcedores vão te agradecer pelo que você fez, mas nenhum jogador é maior do que a instituição. E o Filipe Luís falou para o bem do Pedro. Foi desrespeitoso? Foi. Poderia ter sido menos, poderia ter sido mais cauteloso com as palavras? Talvez pudesse, mas talvez não fosse causar no Pedro a mudança que ele queria. Ele queria que o Pedro voltasse a dar o seu melhor, porque o Pedro tinha deixado de dar o seu melhor. E essa nota mostra que o Pedro não aprendeu. Ele não entendeu o que o Filipe Luís queria pra ele. O Filipe Luís deixou claro que não queria que ele saísse. Houve uma conversa no final de semana, como ele mesmo, o Filipe Luís, conversou com todos os capitães mais o Pedro, dizendo que ele não estava sendo jogado pra fora, não estava sendo tratado como descartável dentro do elenco.
Mas mesmo assim, o Pedro foi e deixou de entregar nos treinos, como ele mesmo admite. Então, pra mim, o que o Pedro está fazendo hoje é não tendo a coragem que o Felipe Luiz teve, de colocar a cara e de ser justo com o que ele fez. Pedir desculpa, ele faz a reunião com os atletas, a informação do Carremoto é que ele não pede desculpa para os atletas. Como você não pede desculpa para os atletas? Você diz que está vindo sem vaidade? Desculpa. Se não tivesse vaidade, você tinha colocado seu rosto aqui. Você tinha gravado um vídeo e deixado claro quais eram as suas intenções para que as pessoas entendessem o que você quer. O que você está fazendo é dando carta branca para que o Flamengo venda o jogador. Para que você seja vendido e siga o seu caminho, porque você não quer fazer diferente. Você não quer mudar a sua postura enquanto atleta, enquanto profissional, que não está entregando na medida que lhe é pedido, porque você é contratado para ser jogador de futebol, para treinar em alto nível e entregar números. É óbvio, o Pedro vai fazer falta pro Flamengo? É óbvio que vai, é um atacante de altíssima qualidade, mas a nível do que o Flamengo tem que lidar para que o Pedro entregue isso, hoje o Pedro já não vale mais a pena pro Flamengo. Então, se o novo capítulo do Pedro é saindo, o Felipe Luiz foi inteligentíssimo, muito profissional na maneira como ele tratou isso. Mas a maneira que ele falou, tudo bem, mas a nível frio, a nível de um treinador que sabe que se ele não falasse isso, iria continuar a porrada nele, quem ia continuar apanhando e sendo amplamente criticado era ele, enquanto o Pedro ficava quieto e deixava com que o treinador, que não escala ele, fosse rechaçado e mais rechaçado para que ele caísse, para que ele pudesse voltar a jogar sem ter que se esforçar, ele faria isso. Porque o Pedro até então, até ser criticado, ele era omisso. Então agora que ele foi criticado é que ele quer falar. Se ele realmente estivesse incomodado desde o início, ele teria tentado se encaixar na maneira como o Felipe joga. Simples assim. Então hoje, o Pedro não teve a coragem que o Felipe Luiz teve de colocar a cara, colocar as cartas na mesa e falar as coisas como elas são. Então hoje, essa relação, pra mim, entre Pedro e Flamengo, acabou. É uma questão de tempo até uma proposta suficiente para a diretoria aparecer e ele deixar o clube. Joãozinho mandou a letra, mas concordo com ele. O clima do Pedro no Flamengo tá insustentável e muito por conta da postura dele, sinceramente. E outra coisa que eu vou discordar do João e do próprio Pedro. Não achei nada desrespeitoso. Acho um baita de um mimimi, um chororô. É que o Pedro é mimado, gente. Olha só. O treinador chegou e disse que a postura que o Pedro teve naquele momento beirou ridículo. Ele não chegou e falou assim, o Pedro é ridículo. Não. Não. Ele não falou que o Pedro é isso, aquilo. Não, ele falou, a postura que o Pedro teve naquela ocasião, naquele momento, beirou ridículo. E ele pode ter tido alguma atitude que beirou ridículo ou ridícula. Nós somos seres humanos e a gente erra. Mas reconheço o erro. E nessa nota aqui, ele não deixou claro. Ele disse só que o desempenho dele, de fato, estava abaixo. Mas ele não deixou claro que houve essa postura. E será que o Felipe Luiz, ele tá errado? O Jorge Sampaoli, obviamente, a agressão, nada justifica isso. Mas houve um mau comportamento ali também, antes da agressão. Até falam que o que culminou a agressão foi exatamente um mau comportamento do Pedro. O Dorival, o Dorival é o maior amigo de todos. Falou sobre o Pedro também. O paizão do Rogério Ceni falou. O Davi Luiz, que tem mentalidade europeia, potencializou Rodinei, Léo Pereira. Já falei isso aqui pra vocês. Falou que o Pedro não jogaria no time dele se ele fosse técnico. Por quê? Será que todos esses caras estão errados e só o Pedro tá certo? Será que, de fato, o Pedro acha que ele vai sempre jogar porque ele é muito bom tecnicamente? Amigão, o futebol mudou pra caramba. Eu tava tendo uma discussão com o primo meu sobre. Eu falei, cara, hoje em dia, eu até me arrisco dizer que talvez o Romário tivesse dificuldade de jogar. Porque ele teria que ser muito intenso. E ele, no início, foi. Mas aquela parada de sair, não sei o quê. Velho, ele ia ter que correr, marcar igual um maluco. Será que ele ia querer? Pode ser também que ele, a personalidade dele fosse diferente, porque hoje o futebol mudou. Obviamente o Si é uma infinidade de ideias. Mas eu só tô trazendo aqui que o cara muito técnico, hoje, ele tem que ser multifuncional. Ele tem que ser operário. Não basta ser tem que entender isso, cara. O Mbappé, se ele não entender que ele vai ter que marcar, ele não vai ser útil. O Xabi Alonso, ele bota todo mundo pra marcar. Se o Mbappé não marcar, ele vai pro banco. Ou o Xabi Alonso ele vai ser mandado embora, a gente vai ter que ver. Mas, velho, hoje o futebol pede isso. O Guardiola, quando chega ao Manchester City, manda o Yaya Touré embora. Joga demais ele. Só que ele não tem intensidade que o Guardiola quer, o estilo de jogo dele. O Ibra, ele mandou embora do Barcelona. O Ibra é um jogadoraço, sou fãzaço. Mas o estilo de jogo do Guardiola não joga. Ou o Pedro entende
que ele pode sim se encaixar na forma de jogar do Filipe Luís. Eu discordo veementemente que o Pedro não se encaixa na forma de jogar do Filipe Luís. O Harry Kane é um jogador alto, sim, grande, vamos dizer assim, pesado em relação ao Musiala, ao Coman, e ele marca absurdamente. O Pedro também pode. Só que ele tem que estar no nível físico que ele consiga fazer isso. É óbvio que uma mudança ou outra você vai ter por conta de característica. Mas não quer dizer que ele não possa fazer uma pressão alta junto com seus companheiros. É claro que pode. É uma falácia quem diz isso. Agora, o Pedro tem que estar no mesmo nível que os demais. Treinar igual um maluco. Treinar igual um louco. Ou ele entende isso, ou de fato ele tem que ir embora. E que bom que o Flamengo tem essa metodologia agora de futebol. Gente, o mundo agora é o jogo físico. É lindo, porra, a habilidade, acabou o camisa 10. Infelizmente acabou. A gente vai viver do passado até quando? Acabou, gente. O futebol hoje é essa correria, essa intensidade. A gente viu um Flamengo amassar o São Paulo, a gente adorou. E foi basicamente físico. O melhor jogador tecnicamente, pouco apareceu, que foi o Arrascaeta. Não, e assim, Pichu, antes da gente ler mais o superchat aí do Juliano, obrigado, Juliano, só pra ir nessa ideia que você tava falando, todo mundo sempre criticou, eu tava até falando isso aqui, acho que foi na sexta, com o João, todo mundo sempre criticou o Gabriel, e inclusive eu, por causa das polêmicas dele extracampo, mas na verdade o Pedro também sempre deu muito trabalho. A diferença é a forma que os dois fazem. O Gabriel sempre foi um cara muito midiático, sempre foi um cara que ele dava trabalho na frente das câmeras. Ele já ia lá e falava, ele ia lá e aparecia de chinelo no banco de reservas, ele ia pro vestiário em vez de fazer o aquecimento lá no final do jogo pra quem foi reserva. Ele aparecia. Ele era o cara que aparecia na mídia. Mas o Pedro, cara, até como você citou, ele deu problema com o Dorival, com o Sampaoli, teve a fala do Davi Luiz sobre ele, agora isso de novo, ele sempre deu problema. E aí, eu não tô falando também da pessoa Pedro, tô falando do profissional Pedro. O profissional Pedro parece ser extremamente mimado. Se você tinha a concorrência do Gabriel Barbosa, que era um bom jogador até 2022, até o final de 2022, isso aí é inegável, né? Enfim... apesar de hoje em dia ele ter um nível diferente, mas ele era um jogador que no Flamengo era irretocável por tudo que ele fez em campo. Mas se você tinha essa concorrência, você tem que entender que você vai ficar assim no banco às vezes. Mas ele já dava problema. E aí ele vai agora, depois de voltar de uma lesão ligamentar, que ele tem sim que ainda aprimorar sua questão física, ele dá problema de novo. Então, assim, cara, se ele não entender, e eu também concordo que não foi nenhum desrespeito do Filipe Luís, tá? Ele não falou, ele não xingou o Pedro, ele não falou que o Pedro é isso, que o Pedro é aquilo, ele só falou da atitude do Pedro, mas se o Pedro não quer entender isso, é só ir embora realmente. Então, eu acho que é reincidente, é algo que todo mundo já sabe que o Pedro já dava esse trabalho, só que não era tão na mídia assim. E o Filipe Luís expôs isso porque o Filipe Luís mostra ser mais sincero. Quem abriria o que ele abriu com o Alcaraz? Quase nenhum treinador também. Quem falaria aquilo tudo, Alcaraz? Olha, tive uma conversa com ele sobre isso, sobre aquilo. Eu pedi desculpa pra ele porque eu não consegui fazer com que ele se encaixasse, eu não consegui potencializar o jogador. Ninguém falaria também. Muito difícil um treinador abrir. E o Filipe Luís tá quebrando esse padrão do futebol brasileiro. E eu acho maravilhoso. Eu acho perfeito, você tem que ser inteligente sim de não abrir tudo, é óbvio. Mas eu acho maravilhoso ele abrir essa questão, porque já era algo muito falado. Flamengo é assim, Flamengo prefere Flamengo vive de crise, né? Todo mundo tava focando mais no Pedro do que você ganhar de 2-0 de um São Paulo amassando o time. Então ele tinha sim que abrir pra poder tirar o dele da reta, tá certo? E eu acho que ele não fez nada demais, ele não xingou o Pedro. Então é isso, assim, acho que é reincidente e o comportamento do Pedro eu acho lamentável também, porque ele ganha salário pra isso e ele tem que aceitar ficar no banco também.